Para você que ainda não me conhece, meu nome é Otávio Pires, eu trabalho com café há mais de 40 anos e já vi com proximidade pelo menos 40 safras. Eu fui responsável por previsão de safra de café e treinei muitos especialistas nessa área. Na época em que eu assumi esta posição em uma grande multinacional, a Cargill, eu substituí uma autêntica lenda neste assunto. Acontece que essa pessoa sabia muito para ela, sem ter deixado o legado de ensinar para os outros os detalhes daquele processo. Eu fiz isso. Eu desenvolvi uma metodologia e esta metodologia foi aplicada em treinamentos que resultaram na preparação de pessoas especializadas nesta questão e, ao longo dos anos, em diversas empresas, elas se destacaram por seu conhecimento nesta área. Na minha escalada profissional, eu testemunhei inúmeras situações em que as previsões de safra exerceram um papel crucial no resultado de empresas e pessoas. Algumas destas situações não têm mais testemunhas, pois suas empresas ou carreiras foram dizimadas por erros gigantescos que os levaram a tomar decisões que os colocaram em situação de tanto risco que não conseguiram sobreviver ao nosso ambiente competitivo. Quando eu decidi que eu iria ajudar empresas e pessoas a encurtarem sua jornada através do compartilhamento da minha experiência em diversas áreas, eu escolhi a safra do café para ser a primeira, pois nela eu vejo manifestada uma das nossas maiores dores, as maiores dores do nosso mercado. A insegurança que estas previsões trazem para o mercado precisam de mais consciência e técnica para gerar confiança e estratégias mais bem embasadas. A minha missão com esta mentoria é trazer uma visão mais completa de todas as regiões produtoras do Brasil e, através do exercício de cálculos comparativos e de desenvolvimento de uma consciência maior sobre os pontos deste assunto. Você vai estudar as variáveis e as metodologias disponíveis e, com certeza, vai evoluir bastante. Nessa aula, eu vou te ensinar algumas das dificuldades mais comuns que as organizações encontram no seu processo de previsão de safra. A partir de exemplos simples, você vai entender que produzir um número de safra é muito mais do que você imagina. Nós vamos abordar também impactos negativos que a dúvida sobre este número pode causar, quanto de lucro ou de bons resultados pode derivar de uma confiança maior neste número. Você vai entender que pode, mesmo sem ter experiência de campo na área, conseguir desenvolver e ter confiança no seu próprio número. Essa aula é para toda pessoa que trabalha com café ou que trabalha em um prestador de serviço para qualquer elo da cadeia produtiva do café. As pessoas que desejam transformar a forma de avaliar números de safra recebidos, sejam do seu próprio time ou de publicações do mercado. Pessoas que sofrem a dúvida sobre qual número de safra considerar para a sua estratégia. Você não vai ter uma fórmula milagrosa que vai resolver de uma vez por todas a incerteza sobre a precisão do número de safra de café do Brasil. Mas você vai aprender uma metodologia que vai te ajudar a conhecer mais sobre várias regiões do país que você talvez ainda não conheça, ou quem que sabe apenas um pouco sobre essa região. Você vai desenvolver a confiança necessária para considerar um número que faça sentido com base em dados históricos e conhecimento sobre a realidade e o momento de cada região. Agora, essa aula não é para pessoas que acham que esse número não é importante, nem para os seus planos, nem para a sua estratégia. Não é para pessoas que acham que já têm boas informações e suficientes a respeito deste assunto e que não reconhecem neste tema quaisquer problemas, perdas ou redução de ganhos que tenham tido no passado. Se você é uma pessoa que se sente bem contratando consultorias externas ou tendo um time no campo
com frequência, e mesmo tendo números muito diferentes do mercado, tendo um histórico de erros em suas previsões, de seus consultores ou do mercado, esta aula não é para você. Se você é aquela pessoa que pensa assim, vou pegar a previsão mais alta, a previsão mais baixa, somar, dividir por 2 e usar para minha estratégia, definitivamente essa aula não é para você. Uma das dúvidas mais comuns sobre esta mentoria: eu preciso ter experiência de campo? Eu preciso conhecer lavoura de café? Na verdade, não. Esta mentoria é preparada para ensinar mesmo pessoas que não têm experiência de campo, mas que entendem o valor de se ter uma previsão de safra confiável. Aqui eu quero falar um pouco da previsão de safra na prática, como ela acontece no campo, com todas as suas dificuldades, mas no final o importante é conhecermos o histórico de uma determinada região para que a estimativa seja confiável. Isto é tudo teoria, ninguém tem os dados completos, mas é muito importante saber o mínimo sobre cada região para poder prever o que o produtor vai fazer, como os preços irão se comportar e, acima de tudo, qual volume vai escoar e em que ritmo. Eu aprendi isso ao longo de muitos anos e este conhecimento pode ser seu em pouco tempo se participar ou se colocar um membro da sua equipe em nossa mentoria contínua. Para participar dessa aula, você só precisa de papel e caneta, ou um computador, ou um celular, se estiver em trânsito. Nós vamos fazer um exercício de apenas um município teórico de Arábica e de Conilon. E com ele você vai ter uma ideia de como funciona a mentoria. Nos nossos exercícios, nós tomamos uma base de dados que eu uso para praticarmos a metodologia. O nosso método consiste em termos em mente 2 premissas básicas. A primeira é que ninguém tem todos os dados sobre safra. A segunda é que ninguém tem os dados exatos. Então, o nosso conforto na produção de um número de safra vem de um conhecimento detalhado das variáveis envolvidas e do fato de aceitarmos que, se soubermos mais do que a maioria sabe, aplicando o nosso bom senso analítico, estaremos a cada passo, a cada região estudada, cada vez mais próximos da realidade atual. Importante também saber e entender que este processo para prover a segurança e a confiança necessários precisa ser contínuo. As safras mudam, a cabeça do produtor muda, os preços mudam, os custos mudam, o clima muda. Estamos em um mercado muito dinâmico e suas influências podem alterar bastante o potencial e o desenvolvimento da safra. Nunca me deparei com uma situação de safra onde as dúvidas foram tão grandes como agora. Isto se deve ao fato de que, por diversas razões, os dados ficaram sensíveis após a pandemia e também muitas pessoas experientes já não andam mais com a frequência e com a dedicação de antes. Nós passamos por uma situação de apagão logístico, acompanhado de uma tragédia climática, que, além de reduzir a disponibilidade de café, distorceu drasticamente os preços e, além de tudo, represou o escoamento de uma safra inteira por muito tempo, criando diversas estimativas enviesadas. Quando essa geada veio e dizimou lavouras, a safra pareceu pequena. Quando os preços explodiram e os valores futuros ficaram mais baratos que os presentes, chamamos isso de inverso nos mercados futuros, a safra pareceu enorme. Quando os embarques eram represados por falta de containers, parecia que a safra atual era enorme. Embarques em grandes sacos de 1 tonelada foram embarcados nos porões de navios, como era antigamente, e que foram totalmente preenchidos com café. Isso é muito raro hoje. Chamamos isso de break bulk. Naquele momento, a safra parecia enorme, pois os estoques dos armazéns, na origem, estavam muito acima do normal.
Quando, depois, o mercado encontrou os containers e os embarques começaram a fluir, os embarques de café do Brasil pareciam indicar uma safra muito grande. Por outro lado, todo o tempo, os preços indicavam claramente que havia pouco café disponível e que a safra era pequena. Para deixar as coisas mais difíceis ainda sobre esta questão, o mercado interno brasileiro, que normalmente usa bastante conilon, passou a usar ainda mais, por conta dos preços altos do arábica. Com isso, os preços do conilon também subiram. A geada reduziu muito a safra brasileira do café arábica, já que o conilon é plantado em terras mais baixas e mais quentes. Portanto, a safra do conilon foi relativamente normal e foi responsável por abastecer o mercado interno das torrefações brasileiras. Existem outras implicações que causaram impressões e conclusões erradas sobre a safra brasileira. E muita gente boa do nosso mercado nem tem consciência de tudo o que ocorreu diante de tantas forças componentes desta situação. Todo este cenário causou uma situação que nunca tínhamos tido similar. O produtor de café do Brasil costumava vender o seu café para entregas futuras a bons preços e entregar durante a safra, quando os preços estavam um pouquinho mais baixos. Nesses 2 últimos anos isso não aconteceu. O produtor vendeu e não conseguiu entregar. Não porque o preço estava alto e porque ele não queria honrar, foi porque ele não conseguiu produzir. As entregas foram roladas de um ano para o outro, com grandes prejuízos tanto do comprador quanto do produtor. Este foi mais um fator de redução da precisão das estimativas de safra. Os times de campo das empresas que tinham parte do seu tempo dedicado à estimativa de safra passaram a visitar os produtores que tinham dívidas em atraso. Advogados foram acionados, muitas estratégias tiveram que ser revistas e os resultados de muitas empresas, transportadoras e armazéns não foram bons. As empresas de insumos, que costumavam fazer bons volumes no regime de troca por entregas futuras, tiveram seus volumes muito reduzidos quando os preços inverteram. Tudo isso aconteceu devido a alterações nos números de safra e insegurança com relação a qual número considerar. Esta, definitivamente, é uma dor do nosso mercado, mesmo que muitos de nós criemos uma resistência a essa ideia. Monitorar a safra, sabendo, no mínimo, fazer 2 ou 3 perguntas que questionem este ou aquele número, é o que alguém que quer tomar a melhor decisão precisa, sem dúvida, saber. Então, vamos para um exercício prático para falarmos desse assunto tão importante para o nosso negócio. Eu disse no começo que vocês iriam precisar apenas de uma caneta e papel, um computador ou um celular para tomar notas. Mas se vocês quiserem apenas prestar atenção, eu vou disponibilizar para vocês no final anotações que eu vou mostrar agora para ilustrar esse processo. Anotações do que eu vou mostrar. Nós vamos usar um município teórico que eu batizei de Cafezópolis. Que tem a sua sede política a 500 metros de altitude, mas produz café a 1.000 metros de altitude e numa baixada conilon a 200 metros de altitude. Aqui é arábica, aqui conilon. Essa cidade tem um histórico de produção de café arábica de 34 sacas por hectare. O parque cafeeiro é composto de cultivares diversificados e a qualidade média do município é muito boa. Os produtores desse município, eles têm boa assessoria técnica e usam boas práticas. Pelo histórico recente de preços e de comercialização, estima-se que a média dos produtores deste município está capitalizada e pode tomar decisões de venda mais planejadas. O arábica, por ser café de montanha, onde as chuvas são historicamente mais regulares, o índice de irrigação ainda é baixo. E tanto mão de obra quanto terras disponíveis para plantio são restrições para o aumento de área plantada. A geada afetou 30% do parque cafeeiro do arábica.
Nas terras mais baixas desta cidade, no Conilon, já tem 100% de lavouras irrigadas e mantém uma condução de podas programadas em clones muito bem selecionados. O histórico médio de produção do Conilon tem sido perto de 50 sacas por hectare. Na safra 2021, o município produziu 102 mil sacas de arábica e 45 mil sacas de Conilon. Na safra 21-22, a produção estimada foi de 75 mil sacas de arábica e 42 mil sacas de Conilon. Na 22-23, a produção estimada em 85 mil sacas de arábica e 49 mil de Conilon. Previsão para 23-24, estimada em 88 mil sacas de arábica e 51 mil sacas de Conilon. As áreas estimadas evoluíram da seguinte forma. Arábica em 2021 tinha 2.500 hectares. Em 21-22 passou para 2.325. 22-23, 2.450. 23-24, 2.510 hectares. Conilon, 2021 tinha 960 mil hectares. Depois foi para 965, 970 e 975. As estimativas são as seguintes para essa safra. Lavouras novas, 3% com produção zero. Lavouras recepadas, 4% com produção zero. Lavouras esqueletadas, 10% com produção zero. Lavouras com produção ascendente, 23% com 41 sacos. Lavouras plenas, 40% com 49 sacos. Lavouras em declínio, 20% com 30 sacos por hectare. Média de produção aproximada, 35 sacos por hectare. O Conilon tem podas programadas, então ele tem basicamente 16% com 5 sacos começando a produzir, 17% com 15 sacas, que é logo a primeira catinha, 17% com 70 sacos por hectare, 17% com 80 sacos por hectare e 17% com 75 sacos por hectare e 16% com 67 sacas por hectare. A média de produção de todos esses estágios dá aproximadamente 52 sacos por hectare. Observe que neste exemplo as terras do Conilon aumentaram, o que não ocorreu em muitas áreas por conta da dificuldade de mão de obra. Lá em Cafezópolis tem mão de obra, né? E vocês vão entender o porquê que o Conilon, ele, apesar de bons resultados nos últimos 10 anos, por que não aumenta muito a área. Tem uma aula sobre Conilon que vocês podem assistir. Nós fazemos esse tipo de exercício de análises para grupos de municípios em determinadas regiões e concluímos se atingimos o nível de conforto necessário ou não. Caso não aconteça, nós refazemos tudo. Se mesmo assim não estivermos com o mínimo de confiança no número produzido, nós anotamos para fazermos uma lição de casa e usamos nosso conhecimento, nossa rede de contatos, ligamos para instituições, enfim, caminhamos a cada revisão na direção de um aprimoramento da visão sobre o número. Parece complexo, mas não é. No final, é uma coisa bem simples que eu já vou mostrar para vocês. Então, olha só, é bem simples. A gente pega a área, considera uma determinada área para um município, para um determinado grupo de municípios, estima a produtividade para esta área, nesse grupo de municípios, e aí acha uma produção. Tudo bem, isso aqui é muito simples, né? Você tira a área vezes produtividade, essa produtividade vai ser, vamos dizer, em sacas por hectare, e você tem produção, né? A produção daquela área que você determinou. Muito bem, isso aqui, o segredo ele só está nesses dois pontos aqui.
A área tem Conab, tem IBGE, tem uma base de dados de Emater, tem Capé, tem dados como são os meus particulares, tem os dados de cada empresa. A maioria dos estudiosos desse assunto tem os dados de uma região grande. Aqui nós temos os dados por município. Tem muito erro, tem muita coisa desatualizada, tem muita coisa mal interpretada, mas por isso que a gente olha sempre. A gente vai olhando sempre para cada vez mais melhorar a nossa capacidade de enxergar esta área. Uma vez que nós temos mais ou menos um conforto sobre esta área, nós entramos na produtividade. X saco por hectare. Lembrem-se, no Arábica nós temos lavouras novíssimas, que produz 0. Nós temos lavouras que foram recepadas, produz 0. Nós temos lavouras que foram esqueletadas, que produz 0. Por que a gente olha e não trata só como não produzindo X%? A gente faz isso porque essa aqui ela vai demorar basicamente 1 ano para dar a primeira florada, essa aqui esqueletada. Essa aqui vai demorar uns 2 anos para dar uma primeira florada significativa, essa aqui recepada, ou decepada, como alguns preferem chamar. E essa aqui que é novíssima, que são lavouras muito novas, vai demorar lá seus 3 anos para dar a primeira florada decente, né? Que são lavouras jovens. Muito bem, aí tem as lavouras que estão produzindo, e você pode fazer isso aqui de diversas formas. Na época que eu tinha equipes no campo, comerciais e técnicos fazendo safra, eu tinha... minha metodologia não era tão simples assim, não. Aqui é simples para você que não conhece o campo possa exercitar e fazer perguntas para os seus contatos no interior, ou para a sua própria equipe, ou para o seu consultor. Aqui eu coloco um determinado valor para lavouras que estão em ascensão, né? Aqui lavouras plenas e aqui lavouras em declínio. Então aqui põe um valor, aqui põe outro, e troco ideias com o pessoal desta região que está sendo estudada para ver se isso faz sentido. Isso produz um número médio, que é esse número médio de produtividade aqui. Entendeu? Então, tem muita coisa aqui que ninguém sabe. Agora, se você não tiver boas fontes, se você não tiver pessoas que sejam capazes de olhar para isso aqui, nem na sua própria fazenda você consegue fazer isso aqui se não tiver uma noção do passado, noção do presente, noção de como essa lavoura foi tratada, como ela foi renovada com podas. No Conilon, então, o Conilon é diferente, né? O Conilon você tem, a gente também usa seis níveis, porque na verdade o que o Conilon faz é que eles plantam ele aqui, ele começa aqui no primeiro ano a dar um pouquinho, no segundo ano ele já explode, dá bastante, no terceiro ele dá um pico, aqui ele dá muito, ele começa a cair, e eles fazem aquela poda programada, onde num determinado momento a produção do Conilon se dá em hastes que vão se abrindo, e um broto vai crescendo, ou 2 ou 3 aqui vão crescendo no meio, e o sol vai permitindo o desenvolvimento, o crescimento dessa planta. Num determinado momento, essas hastes são lá removidas, isso aqui vira um broto, e esse broto começa um novo ciclo. Quer dizer, nós estamos falando aqui praticamente de 6 anos, onde esse broto é retirado e ele volta para cá, e normalmente lá pelo 12º ano, às vezes 15º ano no máximo, essa lavoura é renovada por um clone ou que tenha uma qualidade melhor, ou que tenha
grãos mais graúdos, ou que seja mais tardio, ou que seja mais precoce, aí depende do gerenciamento do produtor de conilon. Mas o segredo todo é no olho de quem vê isso aqui, né? E o olho de quem vê tem que ser... Ninguém tem esse olho. Nós temos que trabalhar em conjunto. Porque não adianta culpar a Conab, ou culpar o IBGE, ou culpar aquela associação que está jogando o número para baixo para tentar manipular o mercado, ou aquele exportador que está tentando jogar o número para cima para derrubar o preço. Não adianta culpar ninguém. Nós temos que desenvolver melhor a nossa capacidade de entendimento dessas variáveis. E eu garanto para vocês, uma vez que você adquire o conhecimento, quando você decide qual área você vai usar e de que forma você está vendo essas lavouras, você consegue fazer o seu número de safra. Você consegue fazer desenvolver uma confiança num número que vai te levar a desenvolver uma estratégia que vai ser vencedora. Agora que você sabe como nós trabalhamos e como as nossas discussões podem ser ricas e nos ajudarem a entender melhor quanto cada região produz, quais as tendências em cada caso, só usando essa pequena orientação, eu tenho certeza de que você entende que pode ser aplicado e, acima de tudo, te ajudar na sua empresa ou na sua carreira. Então, para te mostrar que isso é possível e como isso é possível, eu quero te apresentar a nossa mentoria, onde nós exercitamos a metodologia utilizada na aula que eu acabei de mostrar. Acontece que não conhecemos a fundo alguns municípios ou os participantes não estiveram viajando por determinadas regiões recentemente. Aí entram nossos contatos com as diversas regiões e aprender a fazer as perguntas certas que ajudam o participante a construir aos poucos sua própria visão da variável que ele está avaliando. Seja a categoria de lavouras, quanto está esqueletado, recepado, quanto tem de plantio novo, as lavouras plenas estão produzindo muito ou as rosetas estão com falhas. Em alguns casos, usamos o Google Earth para avaliar se a área de café que estamos usando em nossa base de dados está condizente com as imagens de satélite. Fizemos isto em algumas oportunidades para ilustrar como cada um pode fazer e desenvolver também essa ferramenta de análise. Assim, nós vamos construindo nossa visão de safra individualmente. Quanto mais nos familiarizamos com os números e com as checagens, mais conhecimento nós vamos acumulando e desenvolvendo mais confiança no número que estamos produzindo. Tivemos também convidados para falarem de uma determinada região. Tivemos aulas específicas, como no caso em que eu contei um pouco da minha história na previsão de safra, ou de um convidado que falou sobre uma das regiões. Tivemos também uma ocasião em que eu liguei para um dos meus contatos e simulei uma conversa como devemos entrevistar nossos contatos para construirmos nossa visão da região em questão. O nosso grupo é formado por pessoas bastante ocupadas, então é até comum alguém não poder participar. Por isso também oferecemos todos os eventos gravados disponíveis por 60 dias para o pacote Strategy. Temos também um grupo de interação no Telegram, incluído na mentoria, onde eu posto várias informações sobre a safra e comento, bem como podem trocar ideias sobre os assuntos relacionados. Ali também nós postamos números que vamos produzindo por região e as tarefas de um evento para o outro. Bastante coisa, não é mesmo? Muitas horas de dedicação durante os eventos, entre eles e sem contar com a transferência de conhecimento e a experiência acumulada quando atuamos em um grupo focado como é este. Eu sei que agora pode estar se perguntando,
eu vou ter que pagar uma fortuna para ter acesso a todo esse conteúdo, material e bônus, não é mesmo? Pode estar se perguntando se isso é realmente para o seu momento e se você terá capacidade para avançar nesse conhecimento e se terá tempo, que são dúvidas que certamente passam pela cabeça das pessoas. O tempo disponível, que foi uma barreira, ele foi coberto pelo grupo no Telegram e pelas aulas gravadas. Se você já entendeu a importância desse número no seu negócio e na sua carreira, a única coisa que falta é avaliar o custo-benefício. Se este for o ponto que falta na sua equação, avalie quanto sua empresa pode ganhar ou deixar de perder se tiver mais confiança no seu próprio número de safra. Certamente são valores altos e sua carreira, quanto seu salário ou seu bônus podem melhorar se você for um profissional diferenciado com visão de especialista, quanto isto vai valer para você ao longo dos próximos anos. Vale o investimento em você? Vale o investimento na sua empresa? Lembrando que os nossos encontros serão a cada 15 dias, geralmente às terças-feiras, em horário previamente determinado.